Olá, eu sou Lívia Leão e esse é um Li no Livro. Gente, o livro de hoje é um livro muito interessante que tem uma história muito louca por detrás desse livro, que deu um mega chabu internacional. É um livro brasileiro, escrito em 1934, bem curtinho até. E por causa desse chabu, que eu acho que é necessário a gente conversar sobre ele, eu vou primeiro contar o livro, dar minhas impressões, contar o livro, e depois a gente vai conversar sobre essa fofoquinha internacional literária. O livro em questão, então, é A Sucessora, de Carolina Nabuco. Carolina Nabuco, carioca, nascida em 1890, morre em 1981. Ela é filha do Joaquim Nabuco, que, pra quem não sabe, né, deputado, diplomata do Império Brasileiro e fundador da Academia Brasileira de Letras. Uma mulher inteligentíssima, da elite, letrada, tradutora, escritora, dramaturga, super discreta, nunca casou, nunca teve filho, teve a vida dedicada à arte e à literatura. Carolina Nabuco vai escrever, como segundo romance de sua carreira, A Sucessora. O que é este livro? Ele vai contar a história de uma menina, a Marina, que é de uma elite agrária, já em decadência, nos meados de 1930, né? O livro é de 34, então na época que ela escreveu era um livro atual. Marina vai conhecer Roberto Stein, que é um industrial riquíssimo da nova elite industrial brasileira. E eles vão se casar, vão se apaixonar e vão se casar. Porém, quando Marina vem para o Rio de Janeiro, ela mora em Santa Rosa, né, que é na fazenda. Quando ela vem para o Rio de Janeiro morar num palacete no Paissandu gigantesco, ela dá de cara com a presença, em lembrança, da esposa falecida de Roberto, chamada Alice. E ela vai ter grande dificuldade em assumir-se como dona daquele palacete, adaptar-se ao estilo de vida de Roberto e de seus amigos, porque a todo momento ela é comparada e ela precisa viver sob a sombra da falecida Alice, que é pintada como a grande mulher glamurosa e tal. Eu não tenho como abrir uma zona de spoiler nesse livro, porque esse livro é curtíssimo. Então, seja o tipo de pessoa que fique muito claro pra você, ouvinte, que tudo que eu falar aqui, infelizmente, vai ser spoiler. Porque esse é o sinopse do livro. E o livro em si, ele não é um livro onde existem grandes reviravoltas, existe um melodrama com segredos escusos. Não existe isso nesse livro. Esse livro, ele é, na verdade, uma grande simbologia da troca de poder entre elites do Brasil. Ou seja, em 1930, lembre-se, vamos, antes de eu começar a falar sobre isso, vamos rever um pouco da história brasileira. O Brasil, para quem não sabe, meados da década de 10, década de 20, ele era um país extremamente rico, com pessoas trilhardárias. Existia um ditado na França, uma expressão, na verdade, na França, que era rico como um brasileiro, porque a elite agrária brasileira, ela era absurdamente rica. Então você tinha desde os coronéis do norte e nordeste do Brasil aos grandes plantadores de café do sudeste. Então a galera era muito rica. Seus filhos iam todos para a Europa, todos para Nova York. Era absurdo. Quando chega o crack da bolsa, que foi em 29, se não me engano, 28 ou 29, não vou lembrar. Essa elite agrária, ela quebra. Existe se você não gosta de estudar história pura, você pode aprender muito sobre história através de filmes e seriados. Existe um seriado chamado Um Só Coração, da Globo, que vai contar a história dos modernistas e de patronos da arte modernista paulistana. E aqui em São Paulo existia essa elite agrária que bancava essa arte. E essa elite agrária, ela vai sofrer, e aparece isso nesse seriado, com esse crack da bolsa.
A gente então está falando em um livro pós-crack da Bolsa. Então, a elite agrária paulistana, a elite agrária do Sudeste, do Brasil, ela está na miséria. E isso vai permitir a chegada e a construção de uma nova elite, que é a elite industrial brasileira. Ah, mas Lívia, Brasil não tem indústria. O Brasil teve uma indústria durante anos de ouro no Brasil, que é uma indústria que vai ter seu derradeiro fim com a chegada da ditadura em 64, mas esse livro passa-se bem antes, tá? É bem no comecinho dessa troca. Então, essa nova elite, que é uma elite industrial, que é uma elite feita por homens, que muitos homens, esses homens foram homens feitos self-made, que a gente fala, né? Homens feitos por si só, homens que não vieram de famílias tradicionais. Muitos deles, como por exemplo Titilo Matarazzo, ele era imigrante. Muitos desses homens ricos que se tornam a nova elite brasileira eram imigrantes. Esses homens vão acabar casando-se com mulheres da elite agrária que agora está quebrada, tá? Boa parte, na verdade, do poderio de dinheiro brasileiro, especialmente paulistano, ele tem essa configuração nas décadas de 30 e 40. Beleza. Então, este livro ele vai falar exatamente disso. Marina, uma menina da aristocracia agrária brasileira, que hoje em dia, que naquele momento não era mais tão rica assim, mas ainda tem posses. Não estamos falando de uma menina pobre. Ela casa-se então com Roberto Stein, que é um novo riche, né, que é um novo rico de uma elite super nova, super industrial e que tem, por sinal, costumes que são modernos demais, entre aspas, né? A forma com que o Roberto e os amigos falam é uma forma mais liberal. Eles têm uma grande influência europeia. É uma galera que não tem tanta conexão com o catolicismo brasileiro. Então vai existir um choque. Esse livro, ele na verdade é essa grande simbologia deste casamento entre o passado da elite e o futuro da elite. A coitada da Marina, ela vai sofrer absurdamente, porque ela vai eternamente ser comparada, e na verdade ela vai eternamente se comparar com a Alice, que é esta mulher super, hiper, mega glamurosa, que teve o seu retrato pintado por um grande pintor francês, que recebia cartas de Cannes, de amigos que moravam em Cannes. É totalmente diferente do que a Marina viveu na vida dela, que era fazenda, com a família, morando com a família, sob os olhares super rígidos de uma mãe extremamente católica. Ela não vai ter isso. E, na verdade, este é o grande problema, o grande conflito desse livro. É este encontro entre o passado e o novo, onde eu preciso que a gente deixe isso muito claro nesse livro. A autora, em nenhum momento, ela escolhe lados, em nenhum momento ela vai falar: ai, olha, tadinha da Marina, como todos eles são escrotos com ela. Ai, meu Deus, como a Marina é uma parva que mereceu, chata do caralho, que mereceu ser humilhada por todos. Gente, isso não vai acontecer. Existe, sim, uma falta de adaptação muito grande, tanto da Marina para com o estilo de vida que o Roberto e os amigos do Roberto vivem, e vice-versa. Eles olhando ela e não acreditando que ela não goste de todo aquele mundo que eles vivem, e ela sendo uma personagem completamente ufanista, completamente pró-fazenda, com ares bucólicos, querendo sempre estar em contato com a natureza, porque ela foi criada assim, com um rosáriozinho na mão. E, gente, não existe em nenhum momento um desequilíbrio na narrativa em que esta autora vai tomar lados. Isso é muito interessante. O livro em si eu adorei. Vou ser muito sincera, eu adorei esse livro. Eu achei ele um livro muito coeso, eu achei esse livro muito inteligente, um livro muito adulto, diferente do Rebecca. Rebecca, a mulher inesquecível, da Daphne du Maurier, que tem a mesmíssima história,
porém foi lançado em 1937. E sim, nós temos aqui um caso claro de plágio. Esse plágio, ele é assumido, por sinal, em um livro sobre a própria Daphne du Maurier, que fica, através de documentos, esclarecido que ela plagiou o livro da Carolina Nabuco. E a gente vai começar um pouquinho sobre isso. Outra coisa, Marina, da sucessora, quando ela conhece Roberto, ela está noiva de um primo dela. E este primo, ele também é um símbolo claro da elite agrária, dos filhos da elite agrária que iriam para outros países para estudar advocacia e tal. Então, cara, não tem muito pra onde escapar esse livro, além do que eu já contei aqui. Ele é isso, ele é eternamente um embate entre o novo e o velho do Brasil de 1930. E não só o embate do novo e do velho, mas ele também é um embate do vulgar e do bucólico, da pureza e da dubiedade, que são representados por Marina e Alice, sendo que a Alice está numa posição extremamente desconfortável porque a Alice está morta. Alice está morta. Então, ela, ao mesmo tempo que ela é vista por várias pessoas, vários personagens do livro, como uma mulher idealizada, o próprio Roberto, que é ex-marido de Alice, quando vê que Marina está tentando aos poucos tornar-se Alice, pintar a cara do jeito que Alice fazia, usar o mesmo perfume, ele fala assim, meu bem, não. Não foi por isso que eu casei com você. Continue desse jeito. E aqui a gente tem, pra mim, um momento muito desagradável do livro. Não do livro, desculpe. O livro é maravilhoso. Mas do personagem do Roberto. Porque ele é um homem que, ao mesmo tempo que ele não quer que Marina se vista como Alice, se pinte e tal. Ele quer que ela se adapte-se muito bem à vida dele e à dos seus amigos. Mas como ela vai fazer isso se ela não mudar a sua essência? E esse é o grande lance desse livro. É uma menina que ou ela muda a essência dela, ou ela sucumbe ao fracasso do casamento. Porque não tem muito meio termo. Porque são mundos muito, muito diferentes e extremamente chocantes. Esse livro... Spoiler, gente. Não vou nem botar a vez sonora aqui, porque eu acho que não faz sentido. Como é que termina o livro? Não termina de uma maneira que, na minha opinião, é a única maneira plausível. Que nada se resolve. A Marina não vai abandonar o jeito dela. O Roberto não vai mudar o jeito dela. Porém, o amor deles gera um filho. Ou seja, é literalmente a elite antiga com a elite nova, que seria a tradição, o nome, com o industrial contra o novo rico, se unindo e gerando então uma nova geração. E qual é essa nova geração? A geração da elite que temos até hoje no Brasil. Esse livro é isso. É quase um estudo antropológico de como a elite atual do Brasil nasceu. Com a junção da elite agrária, que estava quebrada, mas tinha nome e prestígio. A nova elite industrial, que não tinha nome, mas tinha dinheiro, unindo-se e então gerando o novo elitista, a nova aristocracia brasileira. É isso, gente. Esse livro é muito bom, mas ele precisa ser visto desse lado. Por esse ponto de vista. Agora vamos ao babado literário. Como eu jantei aqui, Carolina Nabuco, ela era uma mulher inteligentíssima, falava várias línguas, era tradutora. Ela escreve a sucessora e ela traduz ela mesma para o inglês. E ela manda para agentes nos Estados Unidos e na Inglaterra. Porque ela queria muito que o livro dela fosse editado lá. Não dá em nada. Passa-se os anos. E é lançado, então, um livro de grande sucesso chamado Rebeca, Mulher Inesquecível, em 37, da Daphne. E é absurdo. É absurdo como é praticamente a mesma história. A história de um milionário que perdeu a esposa. Ele sai, então, numa viagem pelo mundo, porque ele é rico e gente rica, quando tá triste, faz isso. Aí ele conhece essa moça, no livro da Rebeca, eu não vou lembrar o nome dela. No livro da Rebeca, essa moça, ela é pobre.
Ela trabalha como acompanhante de uma ricaça, se apaixonam, se casam e ela vai então morar com ele. Quando ela chega lá, ela tem que conviver com a memória de Rebeca, que é a ex-esposa do cara, que é a esposa falecida do cara. E está lá o quadro da Rebeca, assim como tem o quadro da Alice no livro da sucessora. As pessoas, os amigos, comparam muito ela com a Rebeca. Ela não se adapta muito bem à vida do cara, do Rebeca, porque ele é riquíssimo e ela sempre foi pobrinha. Então, tem conflitos muito próximos. O problema... Eu nunca li Rebeca, tá, gente? Tinha Rebeca em casa quando eu era criança. Eu vim de uma família de leitores. E eu lembro muito claramente que a gente tinha esse livro quando eu era criança. Mas eu nunca li. Eu assisti sim o filme do Hitchcock, porque este livro do Rebeca fez tanto sucesso que ganhou uma adaptação do Alfred Hitchcock com o Laurence Olivier no papel principal do cara lá. E eu assisti esse filme. Muito bom, por sinal, recomendo. E aí, aliás, esse livro foi adaptado pela segunda vez, acho que esse ano passado, pela Netflix. Enfim, eu particularmente, quando eu junto a história... Vamos considerar a história do filme, tá? Porque eu, mais uma vez, não li o livro. Quando eu junto a história do filme com a história de A Sucessora, eu vejo que, por mais que eu tenha os mesmos conflitos e a mesma sinopse, existem mudanças muito claras. A primeira mudança é que, em Rebeca, a presença da Rebeca, ela é quase sobrenatural. E ela é uma presença quase sobrenatural mantida pela governanta, em que nós temos um subtexto, não sei se tem no livro, mas no filme do Hitchcock, nessa nova adaptação, é muito clara, que é um subtexto de que a governanta seria apaixonada por Rebeca. E é tão louco essa presença quase sobrenatural da Rebeca, que a gente às vezes fica em dúvida se ela realmente morreu ou não. Em A Sucessora, nós não temos isso. Não existe esse tipo de subtexto. A presença de Alice, ela é uma presença simbólica. Alice, ela simboliza um glamour e uma idealização financeira e de classe que relembra a todo momento que Marina não tem. Porque Marina não pertence mais ao mundo de poder aquisitivo como a classe dela pertencia antigamente. É isso. Outra coisa, Rebeca tem vários plot twists sobre Rebeca estava grávida, Rebeca estava traindo o cara, o marido, Rebeca não está morta, Rebeca está morta, Rebeca foi assassinada, Rebeca não foi assassinada, e aquele é o amante da Rebeca. 1 milhão de plot twists. Nós não temos isso a Sucessora. A Sucessora é um desenvolvimento de conflito interno. Aqui nós temos um narrador onisciente em terceira pessoa, onisciente, onipresente. Então ele nos dá todo o conflito interno desses personagens. E o conflito desse livro é interno ao personagem. Ele não é um livro de plot twist, ele não é um livro de grandes revelações. Que mais? Nós tivemos também uma adaptação de A Sucessora para a TV brasileira, pelas mãos do Maneco, né? Que é o Manuel Carlos, que é um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira. Para quem não sabe, eu sou muito fã dos autores de novela brasileiros. Silvio de Abreu, para mim, é um dos caras mais talentosos que eu já vi na minha vida. Gilberto Braga é, assim, um deus. Que Deus o tenha, porque faleceu recentemente. E Maneco também é fantástico. Embora eu acho que Maneco tenha pecado um pouco nas últimas novelas dele. Mas enfim. E Maneco vai adaptar A Sucessora, o livro da Carolina Nabuco, para a TV. Com a Suzana Vieira fazendo a Marina. Só que o que ele vai fazer é que ele vai fazer um mix entre A Sucessora e Rebeca. Aqui nós temos... nessa novela, nós vamos ter o papel de uma governanta que mantém a presença de Alice viva o tempo todo. Nós não temos isso no livro original. Ele transforma o ex-noivo da Marina
em um grande vilão. Nós temos uma vilã que é a irmã do Roberto, que no livro ela é só uma menina chata, né? É só uma mulherzinha chata. Mas ela vira uma grande vilã aqui. Aliás, quem faz a governanta é a Natália Timber. Tá? Eu não assisti essa novela, que essa novela é de 70, gente. Sou de 80. Nasci em 80. Mas existem trechos dessa novela no YouTube. Então aqui ele vai fazer um mix entre os conflitos internos dos personagens e toda a simbologia do livro A Sucessora, com plot twists e arquétipos vilanescos existentes no livro de Rebeca. É um grande mix, tá? Juntando e fazendo, então, uma novela. Que é o que a gente precisa. A gente precisa de folhetim. A gente precisa fazer com que as pessoas parem a sua vida por 1 hora na frente da televisão todos os dias. Então, novelas precisam disso, precisam de reviravolta. Mas não por isso não podem ter um conflito interno em personagem. Enfim, gostei muitíssimo desse livro. Muitíssimo. Ele é um livro muito rápido, muito curto, muito rápido. Os personagens não são chatos. A própria Marina, mesmo tendo esses conflitos, não é chata. O próprio Roberto, mesmo sendo um homem de 1930, com o pensamento de 1930, não é um cara escroto. Escrotão ele é meio, né? Porque não tem pra onde fugir. Mas não é um personagem que você vai odiar. Nenhum personagem você odeia. Cada personagem é um personagem tridimensional. Ele não é totalmente ruim, não é totalmente bom, né? E, enfim, é um livro interessantíssimo. Ele tem na Amazon. Outra coisa que tem na Amazon é o DVD da novela A Sucessora. Então, se você quiser adquirir esse livro, ou o DVD, ou qualquer outro livro, qualquer outra coisa, sei lá, celular, notebook, vassoura, comida pra pet, clique no link que está na descrição do episódio, tá bom, gente? Por favor, e ajude o nosso podcast. E é isso. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.